Oi, eu tô aqui de novo e hoje a gente vai conhecer mais um dos povos da antiguidade, os hebreus. A palavra hebreu apareceu pela primeira vez em algumas inscrições egípcias entre o século XV e XIV a.C. O povo hebreu vivia mais ou menos entre a Mesopotâmia e o Egito, ali perto do rio Eufrates, apesar de ser um povo nômade. Eles tinham origem semita, originados de vários povos, e também de árabes ali do continente asiático. Na Bíblia, os semitas seriam os descendentes de Sem, o filho de Noé. Em 2000 a.C., eles ocupavam as planícies ali da Mesopotâmia, bem próximos da cidade de Ur. Eles viviam em grupos de pastores, nômades, e cada grupo, cada tribo, tinha um ancião, que era uma liderança para eles, Geralmente a pessoa mais sábia, mais velha, que distribuía as funções do grupo. Dessa forma, tudo era decidido em prol do coletivo. De acordo com os relatos bíblicos, Abraão tinha recebido um chamado de Deus para levar o povo para a terra prometida, Canaã, que ficaria ali na região da Palestina. E essa saída de próximo da cidade de Ur, com destino a Canaã, realmente aconteceu. Antes de chegarem na Terra Prometida, em Canaã, eles passaram um tempo em Harã, que era um lugar que tinha terras bem férteis, e até porque Canaã era assim rodeado por desertos e tinha até terras férteis mais próximas ali do Rio Jordão. Só para a gente ali se localizar um pouco, pelo que a gente já viu de outros povos da antiguidade, ao norte ali dessa região da Palestina que eles chegaram, em Canaã, ficavam os fenícios. Só que quando eles chegaram nessa região, já tinham outros povos lá. E aí deu uma série de conflitos. Os povos eram os cananeus, filisteus e arameus. Nesse momento que eles chegam à Palestina, inicia-se a Era dos Patriarcas. Mas o que era a Era dos Patriarcas? Abraão era um patriarca, por exemplo, assim como foi Isaac, que era seu filho, e depois Esaú e Jacó, que eram irmãos filhos de Isaac, Inclusive Jacó, as 12 tribos de Jacó, e a gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, cada tribo ali tinha o seu patriarca, que era aquele ancião que a gente tinha conversado agora há pouco. Cada tribo dessas 12 ali, que eram dos filhos de Jacó, cada filho de Jacó era um patriarca de uma dessas tribos. Uns 300 anos depois, por volta de 1700 a.C., houve um período assim super de seca. Então veio a fome, foi muito complicado e aí eles não tiveram outra alternativa senão sair dali. E qual região foi essa? Ali próximo ao delta do Nilo, no Egito. Nessa época que eles chegaram lá, o Egito estava dominado pelos Hicsos, que era um povo bem simpatizante dos hebreus, Eles também eram de origem semita, então eles permitiram que os hebreus ficassem ali. Tem um outro fato que facilitou essa permanência dos hebreus ali na região. O fato de um dos filhos de Jacó, que havia anteriormente sido vendido como escravo e caído nas graças do faraó, José, ele interferiu positivamente para que houvesse essa decisão de permanência dos hebreus em paz. Mais 400 anos depois, os Hicsos foram expulsos pelos egípcios e aí a situação complicou muito para os hebreus. Eles foram escravizados pelos egípcios. Um dos motivos era por ter compactuado com os Hicsos, por todo esse tempo, e o outro motivo seria por conflitos religiosos, já que os hebreus eram um povo monoteísta. Aliás, praticamente o primeiro povo que se tem notícia que foi monoteísta. A gente tem um registro anterior, de um faraó que tentou o monoteísmo, mas o que ligou um povo mesmo com o monoteísmo foi o povo hebreu. Por volta do século XIV a.C., a gente tem a libertação dos hebreus do Egito, através de Moisés. Moisés teria recebido a missão de levá-los de volta a Canaã. Essa viagem durou 40 anos e ele morreu antes de chegar à Terra Prometida. Mas ainda antes de sua morte, ele teria recebido as leis de união e pacto com Deus.
né, que seriam os mandamentos, né, as tábuas da lei, e aí foi criada até a Arca da Aliança para que transportassem as tábuas da lei. O sucessor de Moisés foi Josué. E aí você me pergunta, tá, mas quais eram esses faraós? Aí que tá, a gente não tem as datas com exatidão. Então é muito difícil a gente conseguir falar com bastante certeza quais faraós estavam envolvidos, né, nesses 400 anos de permanência dos hebreus e também durante a escravidão deles ou a libertação deles. Bem, Josué, como seu sucessor, né, depois da morte de Moisés, eles voltaram para Canaã, conseguiram chegar lá, e aí eles tiveram que enfrentar os filisteus novamente, os cananeus, mas eles saíram vitoriosos e assim aquelas terras foram divididas em 12, as 12 tribos de Jacó. Mas as invasões continuaram, então toda vez que tinha invasão, as tribos tinham que se unir, escolher um chefe guerreiro que ia tomar conta dessa situação. Esse chefe guerreiro era chamado juiz, e durante esse tempo que acontecia a defesa do território, ele era considerado um chefe político, um chefe guerreiro e também um chefe religioso. E aí a gente tem o começo da Era dos Juízes. Os principais juízes que a gente tem conhecimento são Jefté, Sansão, Gideão e Eli. Com o passar do tempo, houve centralização de poder, o que levou à monarquia, e aí inicia-se a Era dos Reis. Isso aconteceu por volta de 1010 a.C., quando Samuel, o último dos juízes, convocou uma assembleia para que fosse escolhido então um rei. O primeiro rei escolhido foi Saul, mas posteriormente ele acabou morrendo em batalha contra os filisteus. Foi um reinado mais ou menos de 5 anos, e aí quem o sucedeu foi Davi. Ele conseguiu derrotar os filisteus, tomou a cidade de Jerusalém dos cananeus, e aí que Jerusalém se tornou a capital dos hebreus. O reinado do rei Davi foi super próspero e o seu sucessor foi o seu filho Salomão. Foi o rei Salomão que concluiu a construção do templo de Jerusalém, onde era guardada a Arca da Aliança. O rei Salomão também construiu estradas, obras públicas, ele selou um pacto de paz com os egípcios, comercializava com os fenícios e com povos do sul da Península Arábica, comercializava azeite, mel, trigo. Ele faleceu por volta de 930 a.C. e aí o povo já estava super descontente, houve aumento dos impostos, um monte de coisa. Até tinha gente escravizada por dívida. E com esse povo descontente, as tribos acabaram se separando. E aí a gente termina a Era dos Reis e inicia a Era do Cisma. Ao norte, então, a gente fica com o reino de Israel, que eram 10 das 12 tribos. A capital era a Samaria e o rei era o rei Jeroboão. E eles eram chamados de israelitas. Ao sul a gente tem 2 tribos que se uniram e formaram o reino de Judá, com a capital Jerusalém. O rei de Judá era Roboão, filho de Salomão, e eles eram chamados de judeus. E o que aconteceu com cada reino? O reino de Israel, por volta de 740 a 720 a.C., foi conquistado pelos assírios e os hebreus sobreviventes se tornaram escravos na Assíria. Em 587 a.C., os caldeus, sob liderança de Nabucodonosor, lembra quando a gente falou da Mesopotâmia? Isso aí ele já conseguiu conquistar Judá. Ele escravizou os hebreus, os judeus, levando eles para a Babilônia. Inclusive, é possível que esses hebreus escravizados tenham ajudado na construção dos jardins da Babilônia. Esse tempo de escravidão dos hebreus por Nabucodonosor é chamado de cativeiro da Babilônia. E aí a gente tem mais uma diferença entre os judeus e israelitas. Enquanto os israelitas, como escravos na Síria, eles se misturaram e tudo mais, os judeus, eles conservaram a sua cultura e a sua religião. Eles não se misturaram. Os judeus passaram a chamar os israelitas de samaritanos. Daí em 539 a.C., acontece uma coisinha que a gente já estudou antes, que foi Ciro da Pérsia. E aí
os judeus são libertados desse cativeiro e eles puderam retornar à terra deles. Daí eles reconstruíram o templo, porém parece que a Arca da Aliança já não estava mais lá. Mas aí depois a Palestina foi conquistada pelos macedônios e por fim pelos romanos em 1 a.C. Aconteceram muitas revoltas, os romanos foram lá destruir o Templo de Jerusalém de novo e expulsaram os judeus que acabaram se espalhando pelo Império Romano. Essa falta de um território, essa expulsão deles da terra deles, que eles tiveram que se espalhar, a gente conhece como diáspora. Falando um pouquinho sobre economia e sociedade, e principalmente da hierarquia social, se na época dos patriarcas a terra era coletiva, já a partir da era dos juízes as coisas mudaram. Começou a se ter noção do conceito de propriedade privada. No topo da pirâmide, então, ficava o rei ou juiz, dependendo da era, se era a era dos juízes ou a era dos reis. Depois os sacerdotes, abaixo dos sacerdotes, os proprietários de terra e os chefes guerreiros. Depois os funcionários do Estado e comerciantes. Abaixo os agricultores e pastores e por fim os escravos. Os escravos podiam ser hebreus, geralmente era por nascimento ou escravos de dívida, ou escravos estrangeiros que eram prisioneiros de guerra mesmo. Os escravos eles podiam se casar com outros escravos, eles até podiam possuir bens e alguns escravos estrangeiros conseguiam até a liberdade caso eles se convertessem ao judaísmo. Os idiomas falados pelos hebreus eram o hebraico e o aramaico. A religião dos hebreus, o judaísmo, a primeira religião monoteísta que se tem notícia, inspirou outras religiões como o islamismo e o cristianismo, também monoteístas. A história dos hebreus, ela é contada na Torá, que é o livro sagrado deles, e também na Bíblia cristã, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além da Torá, eles também têm um outro livro sagrado onde consta o código mosaico, que se chama Talmud. Uma curiosidade é que o cristianismo incorporou algumas práticas hebraicas como a Páscoa e o Pentecostes. Lembrando que alguns fatos narrados nesses textos religiosos foi realmente comprovado pela ciência, pelas pesquisas históricas, arqueológicas. A gente sempre precisa comparar com outras descobertas que sempre vem surgindo. Quando a gente fala de história, de ciência, é dessa forma que a gente tem que lidar com as fontes. Hoje, o que sobrou do Templo de Jerusalém é o Muro das Lamentações. E esse mistério da Arca da Aliança, hein? O que se acredita é que quando houve a dominação dos babilônios ali de Nabucodonosor, foi ali que talvez a Arca da Aliança tenha sumido. Na Bíblia, consta 2 lugares possíveis onde ela pode ter ficado. Foi abaixo mesmo do templo, num lugar secreto. E no segundo livro de Macabeus, tem uma pista de onde ela poderia ter sido enterrada. Ela teria sido escondida pelo profeta Jeremias no Monte Nebo, onde hoje fica a Jordânia. Mas assim, várias escavações foram feitas em ambos os locais e nada foi encontrado. Um parênteses é que nem todo lugar em volta do Templo de Jerusalém, assim, abaixo do Templo de Jerusalém, pode ser verificado, porque com risco de desabamento do que ainda tinha sobrado. Então tem alguns lugares ali que são os limites. Aí aconteceu o seguinte: alguns monges cristãos lá na Etiópia falaram que a Arca da Aliança estava em posse deles, na Igreja Santa Maria de Sião. Só que tentaram, estudiosos, pesquisadores, historiadores, enfim, tentaram entrar lá, mas foi proibida a entrada. O sacerdote que é o guardião da Arca da Aliança, que seria o guardião, não permitiu a entrada de ninguém. Então fica aí o mistério. O que vocês acham? Eu até pensei em fazer um paralelo com a situação atual,
mas é um assunto muito delicado que eu acho que a gente teria que deixar para um outro vídeo no futuro. Então, fico por aqui mesmo, tá bom? Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, que eu tô começando agora. Deixe seu comentário e até a próxima, pessoal.